Fala, rapaziada, seguidores de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Cauã Marinho. Rapaziada, eu estou abrindo um novo quadro aqui no canal, se é assim que se fala, abrindo uma nova sessão de vídeos aí para vocês, com outro propósito e outra razão de eu estar criando esses vídeos aqui para você, tá? Deus tocou no fundo do meu coração, vou ser bem direto aqui com vocês, tá? Que eu deveria estar nesse propósito e nesse momento, nesse exato local aqui. Atualmente não sei, um parque perto de onde eu moro, tá? Que eu estou gravando aqui. Então, recapitulando o assunto, estou aqui para trazer para vocês o que Deus tem para falar em nossas vidas. E esse quadro aqui que eu estou trazendo para vocês seria o seguinte quadro, tá? É um quadro aí que a gente vai prosear, ter uma conversa com vocês e tirar as nossas dúvidas sobre os segmentos, os mandamentos, sobre a Bíblia, né? Nesse exato quadro a gente vai estar estudando a Bíblia da maneira que ela deve ser estudada, né? E eu acredito que a maneira que ela deve ser estudada, inclusive vou até deixar disponível para vocês aí também, tá? Tirando um print, vou deixar aqui, tá? Se não deixar aqui, enfim, vai aparecer no vídeo aí. Quem quiser tirar um print, enfim, manda mensagem aqui também, se for possível, nos comentários, para eu conseguir tá vendo quem quer realmente, né? E eu vou enviar a imagem para vocês, tá bom? Então, no livro de hoje, nesse quadro aqui, a gente vai retratar ali sobre o versículo de João. Então, a gente vai ler sobre o versículo e vamos discutir sobre o assunto, tá? Vamos discutir sobre o que o versículo tem para trazer para nós. Esse vídeo bem provável que não tenha corte, porque é um vídeo aqui que eu estou sendo totalmente sincero e entregando aqui a palavra para vocês, né? O propósito, inclusive, desse vídeo também foi o que eu falei para vocês, né? Me apresentar, conversar aqui sobre o Senhor e levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá? Para as pessoas que estão sem rumos e perdidas na vida, né? Muitas pessoas que acreditam em todas as coisas desse mundo e não acreditam nas coisas do Senhor. Acreditam que a Bíblia é algo que é uma superstição, algo que é de conto de fadas. Os jovens de hoje em dia, tendo a geração que a gente tem hoje, atualmente, é uma geração que não está ligada diretamente ao Senhor, né? Não está, como a gente pode se dizer, conectada com Ele, né? Então eu vim aqui trazer para vocês a palavra, né? Então a gente vai estudar junto. Eu também sou totalmente leigo em relação a isso. A Bíblia, eu já tive ensinamentos sobre a Bíblia, então eu sempre pedia discernimento ao Pai, né? O Senhor Jesus Cristo que está lá em cima, nos guardando, né? E eu sempre pedi de discernimento para Ele, para eu conseguir estar lendo a Bíblia, tá, gente? Então, agora eu vou fazer um estudo baseado nessa Bíblia aqui, tá? A NVI, Nova Versão Internacional, tá bom, gente? Essa nova versão internacional é uma Bíblia que é não tão complexa, tá? Uma linguagem mais simples para o melhor entendimento aqui. Então eu vou estar lendo aqui com vocês e cada um pode deixar aqui num comentário, tá? Pra gente ver a percepção de cada um sobre o versículo. Então, vamos lá. João apresenta sobre quem é Jesus. Então a gente vai começar aí, tá, com os seguintes tópicos. Então, ao decorrer dos vídeos que eu vou postando aqui, tá, família, eu vou tá abordando um assunto aí, assunto não, né, versículo. Eu vou estar abordando João, Marcos, Mateus e Lucas, tá, gente? Então esses vídeos aí, tá, vão ter no YouTube aí, vão ter diariamente todos os vídeos aí. Eu vou tentar ser frequentemente aqui nessa rede social. Eu estou tentando bastante ser frequente aqui, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo sobre o quadro. Eu vou postar outros vídeos também, dinâmicos, mais vídeos eu em outros lugares, sabe, conversando com vocês e apresentando a palavra do Senhor para vocês.
Eu acredito que muitos jovens podem se converter. Eu também sou jovem, eu tenho 20 anos na verdade, né? Então eu acredito que eu posso espalhar a graça do Senhor, espalhar quem realmente é o Senhor, para vocês terem entendimento, entregar a vida para Ele, né? Então vamos lá, sem enrolação, tá? Vamos abrir aqui em João. Então a gente vai ler aqui a Bíblia e pegar o que a gente conseguiu entender, tá? Lembrando, vocês que escutarem aqui o versículo, não concordarem com a minha interpretação de texto, vocês podem colocar aqui no comentário, tá? Pessoas que já são mais sábias referentes ao assunto da Bíblia podem vir aqui comentar comigo. Eu acho muito importante e relevante também para nosso autoconhecimento e relevância aí, né? Sobre as coisas que o Senhor tem para nos falar. Tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Anotei aqui. Anotei não, né? Acabei de abrir o versículo aqui de João. Então a gente vai... Eu vou recitar aqui para vocês, tá? E a gente vai conversar sobre o assunto. Diz aqui: a palavra tornou-se carne, né? De início. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, tá? Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, né? Cria na palavra. Ele próprio não era a luz, tá falando, se referindo a João, né? Mas veio com testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, né? Então aqui em João 10, continuando, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Então aqui o João vai dar o testemunho dele, né? Então vamos lá, vamos ler aqui o testemunho que João deu, né, na verdade. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude a graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, e tornou conhecido, tá? Então a gente vai ler aqui agora, acredito aqui que é João 19, né? Que o João, ele fala que ele nega a ser Cristo, então ele não é Cristo. Então a gente tem um entendimento aqui, gente, que João, ele veio para testemunhar a luz, né? É o que eu pude perceber aqui, eu tive uma percepção. E ele veio também para mostrar para todos aqueles que crescem no Senhor Jesus, na palavra, né? Então João aí,
é uma pessoa que veio para esse propósito na Terra. Assim como ele veio com um propósito na Terra, você também veio para um propósito maior. Acredite em si mesmo. E acredita no Senhor, tá? Acredita no Senhor e na palavra dele. Não acredita nas coisas que as pessoas falam para estar te incentivando ou trazendo algo aí, né, ilusório para a sua vida. Então leia a palavra. Então, gente, eu tô aqui trazendo para vocês, tá? Pra gente conseguir conversar sobre a palavra. Então, vocês têm que ler. Não acreditem em todo mundo, tá? Que vocês veem aí na internet. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores e nós somos falhos. Então a gente tem que se basear no que Deus fala para nós, né? No que Deus deixou pra gente, que é a palavra dele. Ele é a verdade, o início, o meio e o fim, tá, gente? Ele é o alfa e o ômega. Então, voltando aí, tá, ao versículo. Então ele fala assim: este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levamos àqueles que nos enviaram, que diz que você acerca de si próprio. Eu estava perguntando, né? Eles estavam com dúvidas sobre quem era João, né? Qual que é o propósito, o que ele veio para fazer aqui nessa terra, né, gente? João respondeu com palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Tá, gente? Então ele respondeu aí, tirando a dúvida de vocês. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, né? Então, vamos lá. Aí falou assim: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu João. Então João respondeu a essa pergunta: eu batizo com a água, mas entre vocês algum que você... Eita, pera aí, gente. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, né? Então em João 29, fala Jesus, o Cordeiro de Deus, né? E fala o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isto é que o vi batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como a pomba e permanecer sobre ele, tá? Voltando aqui, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com águas não me tivesse dito: aquele sobre quem você ver o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Sobre a leitura, beleza? Então hoje a leitura foi do João, João 1, né? João 1,
34, tá bom, gente? E a gente agora vai conversar sobre o que a gente leu aqui, tá bom? E qual foi a minha percepção, né? E a minha interpretação sobre tudo isso daqui. Então, gente, com base no que a gente leu aqui, né? João veio, a gente pode ter essa percepção, né, e essa interpretação que João veio para nos apresentar quem é Jesus, apresentar os sacerdotes, né, e os levitas, pelo que eu entendi. Então, no caso, eu percebi que Jesus tinha uma dupla declaração de identidade, né? Identidade, missão. Então, nisso que a gente vê baseado nesse texto aqui, a identidade de Jesus, né? Prescrever, demonstrar para a gente que Jesus é filho de Deus, um ser divino, né, gente? Então, ele veio aí com a promessa, né? Então Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele veio para essa terra para batizar as pessoas, batizar as pessoas com o Espírito Santo. Pelo que é apresentado aqui, a gente tem essa interpretação, né, de texto aí e essa percepção também, gente. Então, o que eu entendi sobre esse assunto, né, é que João apresenta Jesus, a luz, quem é Jesus, o que ele veio fazer. Então esse versículo ele vai se retratar muito, vai abordar muito esse assunto, tá, gente? Então por isso que eu repeti várias vezes o que esse texto apresenta, quem é Jesus, quem é a luz. Então, gente, é isso que eu entendi, tá, sobre o assunto. E realmente, Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso Salvador, Filho de Deus, né? Então a gente tem que ter essa clareza mental para a gente falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre quem Ele foi aqui na nossa terra. Então lembre-se, gente, toda honra e glória é para o nosso Senhor, tá? Então eu vou retratar mais os assuntos aqui, vou abordar mais assuntos ao decorrer dos vídeos aqui que eu vou fazer para vocês, tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Fiquem com essa palavra. Se eu deixei de retratar algum assunto desse versículo, vocês deixam aqui no comentário, me ajuda também, para que eu possa vir em outro vídeo e conversar com vocês, tá? Então, gente, a Bíblia, ela é um manual do mundo. Você quer ficar rico, você quer ter prosperidade no seu relacionamento, nas suas finanças, no seu trabalho, em tudo que você almeja na sua vida. É a Bíblia. Leia a Bíblia, gente. Leia a Bíblia com vontade, com prazer, com propósito. Estejam abertos para o Espírito Santo entrar em vocês, vocês sentirem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vão guiar vocês. Eu sei que a Bíblia é meio difícil a gente interpretar ela aqui literalmente, né? Mas se pedimos discernimento ao Espírito Santo, em discernimento a todas as coisas que a gente precisa nessa vida, a gente consegue ler, ter vontade, né, sobre quem é o Senhor, né, ter vontade de conhecer, né, quem é o Senhor e o que Ele veio, Senhor Jesus, o que Ele veio fazer por nós, tá, gente? Então é isso. Então eu vou deixar aqui aberto para vocês, tá? Os comentários, comentem mesmo, falam o que eu errei, o que eu poderia trazer aqui nos vídeos, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, né? Me acompanhado aí. E agradeço também ao Senhor Jesus por ter me dado aqui a palavra e o momento certo para eu estar vindo aqui e conversar com vocês. Eu sinto que eu tenho esse propósito, tá, gente? Então Deus abençoe a vida de vocês e vamos para mais uma semana.